Oi, gente, sejam bem-vindos novamente aqui a mais um episódio do nosso podcast Leão do Norte, esse podcast que tem, transformado, alcançado tantas vidas, feito a diferença, te abençoado. Glória a Deus por isso. Que bom estar aqui com você novamente em mais uma temporada do nosso podcast. Tivemos uma pausa em julho, mas continuamos a repostar alguns episódios que falaram tanto ao coração de tantas pessoas. Então, foi um mês de julho aí de muitos repostes, mas eu creio que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Então, por mais que vocês talvez já tenham ouvido os episódios que nós repostamos nesse mês de julho, eu acredito que Deus falou ao teu coração. E isso que é importante, né? Então, sejam muito bem-vindos. Lembrando vocês que nós estamos juntos todas as quintas-feiras, horário aqui da Noruega, às 13 horas, tá? Então, veja aí de onde você está me ouvindo, veja o horário que sai para você, mas toda quinta-feira, às 13 horas, nós estamos juntos. E quero te pedir, na verdade, né, a compartilhar esse episódio, tá bom? Compartilhe, envie aí para outras vidas, para que elas também possam receber daquilo que tem abençoado você. Eu acredito que esse podcast tem te abençoado. Então, compartilhe aí com outras vidas. E também te lembrando que nós não estamos apenas no Spotify, também estamos lá no YouTube. A única diferença é que no Spotify nós estamos como Leão do Norte. Você não precisa pagar para ter acesso ao Spotify, é gratuito a plataforma, tá? E você pode estar ouvindo apenas por áudio, mas se você quer me ver, quer ver aqui, né, pessoalmente, quer ver por vídeo, então vá lá para o YouTube, para o canal da nossa igreja Mevan Noruega. E lá nós compartilhamos em vídeo. E tem sido muito legal gravar também em vídeo. Eu creio que tem pessoas que gostam de assistir em vídeo, outras só de ouvir, né? Enquanto estão aí lavando uma louça, dirigindo. Então, né, não importa como, mas o que importa é que você receba da porção que Deus tem nos derramado aqui. Amém? Então, eu conto com você. Vamos para a nossa palavra do dia. E hoje, quer dizer, esse mês agora aqui de agosto, eu vou trazer alguns devocionais para vocês. Algumas palavras que falaram muito comigo ao longo desse mês de julho. E, na verdade, é um capítulo exclusivo que Deus falou muito, mas muito comigo, gente. Então, eu creio que Deus vai te abençoar. E isso já nos leva, né, para aquilo que a Bíblia nos ensina sobre meditar na palavra de Deus. Se nós pararmos para meditar, você vai ver que apenas um capítulo ele pode trazer muitas lições. Então, vamos começar lendo o capítulo de Mateus, capítulo de 16. Isso, capítulo 16. Que diz assim, cadê, gente? Capítulo 16, a partir do versículo 13. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou ler uma parte. E aí, ao longo desse mês, você vai ver que a gente vai ler outras partes desse capítulo. Mas hoje eu quero ler com vocês Mateus 16, versículo 13, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? Aqui ele está falando sobre ele mesmo, né? E eles responderam, os discípulos: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Versículo 15 diz assim: Mas e vocês? Continuou ele: Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Gente, que texto poderoso. Que texto assim que quando eu li, eu falei, uau, meu Deus, como, né? Jesus nos ensina algo aqui nesse texto. Se vocês perceberem,
Pedro não se chamava Pedro, mas se chamava Simão Bar-Jonas. Mas ali naquela conversa com Cristo, a gente percebe que Jesus, ele, né, curioso, vamos dizer assim, pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas lá fora falam a respeito de mim? O que eles pensam que eu sou? E aí os discípulos de Jesus começam a dizer, né? Ah, Elias, João Batista, Jeremias, ou até um dos profetas. E aí Jesus continua indagando. Mas e vocês? O que é que vocês pensam? O que é que vocês, né, discutem entre vocês? Quem eu sou? E aí nós vemos aqui a revelação que Pedro, ele tem. Ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que revelação que Pedro tem sobre quem Jesus é. Até então aqui nós sabemos que Jesus ele não está, né? Ele não se revela ainda como Filho de Deus, né? Ele começa o ministério dele, começa a caminhada com os discípulos, começa a ensinar, começa já a fazer milagres, curas, tantas coisas. Mas quando o Pedro aqui ele tem essa revelação, a gente vê, o próprio Cristo fala, né? Bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas. Jesus ainda aqui, ele não fala sobre Pedro. Ele continua, né, chamando ele de Simão Bar-Jonas, que era o nome dele. E aí ele fala, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai. O meu Pai que está nos céus que te revelou. Então aqui nós vemos a primeira manifestação do Espírito, né, através de uma revelação da identidade de Jesus, sobre quem Jesus é. Porque até então, né, havia os rumores, Jesus falava, tal, mas uma revelação clara do próprio Deus para o homem, nós vemos aqui, né, no Novo Testamento. E aí o que me chama também mais atenção é que, continuando essa conversa, Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro. Olha que poderoso isso daqui. A partir do momento que nós recebemos a revelação de quem Cristo é, automaticamente, se eu posso assim dizer, vem a revelação de quem nós somos em Deus, de quem nós somos em Cristo. Você percebe que Pedro, ele, ao ter essa revelação do alto, do próprio Pai, sobre quem Jesus era, o próprio Cristo também traz a revelação de quem Pedro era, ou seja, os olhos de Pedro são abertos para a identidade dele. Então você talvez me ouve hoje, você, né, está sendo definido por tantas coisas que o mundo fala a teu respeito. Talvez, né, quando se perguntar quem é você? Ah, eu sou o empresário. Ah, eu sou um funcionário público. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o filho de fulano, o filho de ciclano. Você não tem uma identidade definida exato de quem você é. Por que você não tem essa identidade? Porque você se define por aquilo que você faz e não por quem você é. A resposta nesse texto. Porque talvez você ainda não recebeu uma revelação de quem Cristo é. Quando nós temos essa revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo, então nossos olhos são abertos. Você lembra ali do apóstolo Paulo, enquanto ele estava caminhando, indo em direção a uma cidade para tentar ali, né, destruir com os cristãos que estavam ali ele tem um encontro com Cristo. Ele cai do cavalo, eu creio que você conhece essa história, e ali, ao ouvir a voz de Jesus, ele pergunta: quem és tu? E aí Jesus responde, né? Eu sou o Jesus, a quem tu persegues. E aí ele tem ali os olhos, né? Ele fica cego, a Bíblia fala, e depois de 3 dias vem alguém, impõe as mãos sobre ele, que foi o tempo, creio que, o tempo ele processar também aquela informação que ele recebeu, e aí depois de 3 dias vem Ananias, impõe as mãos sobre ele, ora, declarando a cura, declarando visão aberta novamente, então Paulo volta, e dali a vida de Paulo é transformada.
Ou seja, Paulo começa a entender quem ele é e para o que ele foi chamado. Então, lá em João, capítulo 1, versículo 12, eu acho muito interessante que o próprio Jesus, ele fala, né? Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Deixa eu pegar aqui para vocês bem rapidinho. João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 12. Diz assim, olha. Mas eu vim para os que era meu e os meus não me receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando nós temos essa revelação de quem Deus, de quem Jesus é, o Filho do Deus vivo, nós também iremos ter a revelação de quem nós somos. E quem é que nós somos? Filhos de Deus. Filhos de Deus. É isso que o próprio Jesus está falando, que ele veio para o que era dele, ou seja, ele veio para o povo de Israel, mas ali ele não foi recebido. Mas ele nos deu, né, essa condição aí de sermos aceitos, eita, mas de sermos recebidos por Deus como filhos. Então, mas a todos quanto o receberam, ou seja, há uma condição para você se tornar, né, e você saber quem você é em Deus. É quando você recebe o Filho de Deus. Então, quando você recebe, recebe esse direito, esse poder de se tornar filho de Deus. Filho de Deus. Então, você descobre quem você é. A partir do momento, vocês percebem que há um processozinho aí. Primeiro é você entender quem Jesus é, recebê-lo, e aí você recebe também essa identidade. Foi isso aqui que aconteceu com Pedro. Tu és Pedro, tu és Pedro, tu não é mais Simão Bar-Jonas, mas agora tu és Pedro. E também lá em 1 João 3:1 diz outra coisa. Vamos ler lá, 1 João 3:1. Olha só, amo esse texto da Bíblia, gente. Eu amo esse texto, porque é um texto tão poderoso para mim. Foi um dos textos que me libertou também sobre, né, quem eu era em Jesus. 1 João 3, 1 João 3, versículo 1 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Tá vendo? Só mais um texto que confirma a nossa filiação de Deus. Mas, como eu disse, para que isso aconteça, nós precisamos ter essa revelação, né, de quem Cristo é. Quando nós temos essa revelação de Cristo, então, automaticamente iremos ter essa revelação de quem também nós somos. Porque é como se os nossos olhos são abertos à medida que nós recebemos essa revelação. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Salvador do mundo, tu veio para salvar a humanidade, para perdoar os nossos pecados. Quando você tem essa revelação, você então recebe a revelação de que você é filho de Deus. Então, esse texto é muito poderoso, bem-aventurado és, ou seja, feliz é você, Simão Bar-Jonas, porque essa revelação sobre quem Cristo é e sobre quem nós somos não está na dependência, vamos dizer assim, do homem de te entregar. Nenhum homem, nenhum pastor, nenhum líder espiritual, por mais, né, usado, por mais cheio de Deus que ele seja, ele não tem esse poder de realmente tirar as escamas dos teus olhos, tirar ali, né, o véu que, de alguma forma, ele cobre ali para te não ter esse entendimento de quem Jesus é. É só realmente o próprio Cristo que pode nos dar essa revelação. Tanto que Jesus fala isso, né? Não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus. Então, eu não sei como você se encontra, se você já sabe quem você é em Deus ou não. Mas eu estou aqui para dizer algo para você, independente, né, de como você se encontra. Há um convite de Jesus para você hoje, porque ele é do interesse dele te revelar quem
Ele é e quem você é nele. Basta você se achegar a Ele hoje e pedir: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ter essa revelação de quem Tu és. Tá bom? Faça essa oração hoje e eu creio que o Senhor vai sim responder a esse pedido. Era isso, o devocional de hoje. E como eu disse, nós iremos, né, meditar mais nesse capítulo de Mateus, porque eu creio que tem tantas chaves aqui, tem tantas lições para nós, e eu creio que vai falar muito ao teu coração. Então não perde aí os próximos episódios, que eu acredito que vai ser realmente muito revelador para você também, de muito ensino. Que Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que, né, como eu já disse, elas possam também receber dessa revelação sobre a identidade delas. Nos vemos no próximo episódio.